Passa de mim, Senhor, instrumento vivo do teu. Glória a Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo um pouquinho só, nós vamos estar orando. E eu queria que você estendesse as suas mãos aqui. Você colocasse uma mão no seu coração e a outra mão você estendesse para o altar do Senhor. Repita comigo assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Senhor, eu quero aprender a ser fiel. Senhor, eu quero fazer parte da classe dos fiéis nessa terra. Senhor, usa da vida da pastora Paula para falar tudo que o Senhor quer que eu saiba em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu peço a sua bênção sobre este lugar, Pai. Que os teus anjos venham cercar este lugar. Ó Deus, que toda astuta cilada do diabo, os demônios que aprisionam as pessoas na miséria venham cair por terra em nome de Jesus. Ó Pai, a tua palavra diz que de graça recebeste, de graça nós temos que dar. Ó Deus, nessa noite, a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, uma unção de prosperidade que de graça recebi e nada fiz por isso. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa me fazer como um canal de bênção e de graça venha ser emanada sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Queridos, eu queria. Não vai ser bem um ar de pregação, porque eu quero que seja um estudo. Você que o Edgar vai estar entregando uma folha. Essa folha é uma folha de livro caixa. Você pode fazer umas anotações atrás. Eu gostaria que, se você tivesse uma caneta, você anotasse todas as referências que nós vamos estar citando aqui. São bastante referências, porque é uma coisa assim que você deve estudar depois, você deve ler melhor depois. Eu queria que você usasse o verso dessa folha para você anotar as referências. E se você trouxe Bíblia, você acompanha comigo. E depois eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida também sobre um livro caixa. Amém? O tema desse estudo é: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Queridos, como eu e você, amém? Todos receberam para não tirar a atenção. Amém? Como eu vou andar com alguém se eu não estiver de acordo com ele? Se eu não acordar os métodos e os princípios? Aí o Senhor diz na sua palavra assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Queridos, Deus, Ele estabeleceu normas para que nós tivéssemos uma proteção financeira. Deus estabeleceu normas. Tem mais? Se tem. Só destacar. Depois você me dá o link que eu quero mostrar. Deus estabeleceu normas para que nós tivéssemos uma proteção financeira. E Ele diz assim, que Ele estabeleceu, para a gente andar junto, nós temos que ter acordo. Amém? E Ele estabeleceu algumas normas. Ele estabeleceu leis, por exemplo, a lei da semeadura, uma lei invisível, mas totalmente palpável, porque nós vimos isso na vida das pessoas, que a pessoa que semeia pouco, ela colhe pouco, a que semeia maldade, colhe maldade. O pai que semeia a ausência, ele vai colher a ausência no final da sua vida. O pai que semeia amor, ele vai colher amor. É a lei da semeadura. E Deus estabeleceu algumas leis. Ele estabeleceu alguns métodos
estabeleceu que nós daríamos a Ele, devolveríamos a Ele e Ele devolveríamos a nós. Então, assim, Ele disse assim, olha, poderão andar dois juntos se não estiver de acordo? Só que eu preciso concordar com aquilo que Deus estabeleceu. Senão não tem como eu andar junto com Deus. Senão Ele não vai andar junto comigo. Ele estabeleceu que nós teríamos que ser honestos com Deus e com as pessoas, coisas que Deus estabeleceu. Ele estabeleceu que nós deveríamos ser bons pagadores, que nós não deveríamos ser caloteiros. Ele colocou condições. Eu posso andar junto com você, mas nós temos que estar de acordo. E o meu acordo é: não ando com desonesto, não ando com mentiroso, não ando com caloteiro. Ele estabeleceu para a gente andar junto. Nós temos que acordar. Nós temos que estar junto. Aquilo que eu estabeleci, você tem que respeitar. Você tem que concordar. E aí assim, nós andaremos juntos. Ele estabeleceu que falássemos a verdade acima de qualquer consequência. Muitas vezes falar a verdade ela tem uma consequência dura. Só que ele estabeleceu que nós devemos falar a verdade. Ele estabeleceu que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Agora eu te pergunto, e você? Me pergunte, como eu e você, nós queremos andar com Deus, e nós queremos que Deus ande conosco, se não houver entre eu e você e Deus acordo com aquilo que Ele estabeleceu? Queridos, eu concordo com metade, com os métodos que Deus estabeleceu, para ser então abençoado. Eu quero te perguntar, você responde para você mesmo: eu concordo com os métodos que Deus estabelece? Eu concordo com Ele, eu acho que Ele tem razão? Ou eu acho que Ele pede demais, que hoje em dia não dá para ser honesto com o imposto de renda, que hoje em dia não dá para ser honesto com todas as coisas, hoje em dia é muito difícil. Será que eu penso desse jeito? Ou será que eu acordo com Deus? Então, nós vamos ver algumas coisas que Deus estabeleceu para que eu e você fosse, porque existem condições. Uma coisa é incondicional, o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, mas muitas coisas são condicionadas. E a bênção financeira, ela é condicionada. Queria que você abrisse comigo em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E nós vamos começar a entender algumas coisas que Deus estabeleceu. Porque se eu quero andar com Ele, então eu tenho que concordar com aquilo que Ele falou. Queridos, a palavra que eu trouxe, vou trazer para você, Igreja do Senhor, é uma palavra muito simples. Mas eu vou explicar de uma maneira muito simples. Porque se hoje ainda há ignorância em você, ela vai cair por terra, amém? Não haverá mais ignorância. E eu escolhi uma linguagem bem simples para falar, até porque é um assunto que não é muito tratado nas igrejas. E aí, se você falar de uma maneira difícil, as pessoas não entendem. Então a linguagem é bem simples. Quem achou, diga amém. Amém. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Já começa por ali. Deus não muda. Deus não muda. Eu não mudo. Deus não muda os métodos. Deus não muda as leis. Deus não muda a maneira. Deus não muda a consequência. Ele não tira a consequência. Ele perdoa o erro, o pecado, mas a consequência ele não tira. E ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. Ele foi o mesmo desde o princípio e será o mesmo até o fim. O Senhor é o Deus do Antigo Testamento e Ele é o Deus do Novo Testamento. Ele é o Deus da Antiga Aliança, Ele é o Deus da Nova Aliança. Porque tem muita gente que fala sobre dízimo e oferta que isso não foi comprovado por Jesus no Novo Testamento. Queridos, o Senhor Deus, Ele não muda. E Ele diz aqui: eu não
mudo. Eu não mudo os métodos, eu não mudo o percurso, eu não mudo as leis, eu não mudo as maneiras. Deus estabeleceu e está estabelecido. Amém? Versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Desviou do que Deus estabeleceu. As pessoas já desde aquela época desviavam daquilo que Deus estabeleceu. E ele diz assim: olha, vocês estão desviando, vocês não estão guardando, vocês não estão dando valor para aquilo que eu disse. E o que ele disse? Tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Devolva a mim, e eu devolverei a vós. Boa medida, sacudida e transbordante. Então, queridos, nós não temos guardado aquilo que Deus diz. Até porque é mais difícil guardar essas coisas, né? Guardar na nossa mente que nós temos que dar a Deus é mais difícil. É melhor a gente guardar. O Senhor é a nossa força, Ele te capacita. O Senhor é a nossa alegria. No Senhor eu sou forte, né? Essas coisas são mais fáceis da gente guardar. Essa palavra é uma palavra mais forte, mais fácil para a gente guardar do que guardar isso que Deus disse aqui. Olha, desde os vossos pais vocês estão desviando dos meus estatutos, vocês não estão guardando aquilo que eu estabeleci. E depois nós perguntamos: Deus, por que o Senhor não anda comigo? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Será que o Senhor tem concordado com as minhas atitudes e com as tuas atitudes? Será que o Senhor não tem visto que eu e você, muitas vezes nós não estamos guardando aquilo que Ele estabeleceu? E Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Por acaso estou eu roubando a Deus? Por acaso pode o homem roubar a Deus? A gente sabe de gente que rouba a gente. E de homem que rouba a Deus? Pode isso? Posso eu roubar a Deus? Ele responde: sim. No que, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Né? Então, posso eu sim ser um ladrão, ser visto como um ladrão diante de Deus? Sim. É uma palavra dura, mas ele diz assim: sim, vocês estão me roubando. Quem rouba não é ladrão? Amém? Quem rouba é ladrão. Ou tem outro nome? Não, quem rouba é ladrão. Então eu posso ser sim um ladrão para com Deus. E ele diz assim: no que? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Queridos, quando eu e você roubamos a Deus, nós atraímos uma maldição para a nossa vida. E ele diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Quem pode bem dizer aquilo que Deus maldisse? Quem pode? Quem tem poder para bem dizer aquilo que Deus, o próprio Deus, maldisse? E ele disse: aquele que me rouba, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a minha é quem tem roubado. Então, queridos, a palavra maldição, eu disse aqui até semana passada, significa maldizer aquilo que Deus bem disse. Deus disse que eu e você tivesse um coração com liberalidade, Ele abençoaria. E aquele que não tivesse, Ele amaldiçoaria. E Satanás diz assim: não faça isso. Quer dizer, o Satanás tem tentado distorcer aquilo que Deus bem disse.
E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente está nas mãos de Satanás, porque nós fomos para as mãos dele por nossos pezinhos, nós temos Deus ainda para nos livrar. Agora, quando é o próprio Deus, quando a maldição vem do próprio Deus, e você está nas mãos dele por desobediência, porque tem desviado dos estatutos, porque tem fingido de paisagem mediante a palavra, porque tem fingido que não entendia, ou tem respondido por Deus, você não precisa, né, Deus? Disso não. Você não precisa dos meus 10% não. Aí eu vou falar para você, quem poderá te livrar? Então a maldição pode me alcançar? Sim. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. A maldição pode sim me alcançar e te alcançar. Versículo 10 diz assim: trazei uma ordem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me. Pode me provar, o Senhor diz. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, uma bênção tão grande que não se pode medir. Ele dá uma ordem. Ele disse assim: trazei-me. É uma ordem. Ele faz uma exigência: trazei-me. Só que depois ele dá uma recompensa: provai-me. Pode me provar. Queridos, Deus, são poucas as vezes que Deus permite que você prove Ele. Porque até passa com um ar de tentando a Deus. Jesus, ele disse assim, lá no monte: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, nós, miseráveis homens que somos, é difícil para a gente chegar diante de Deus, porque não nos sentimos no direito de fazer isso, mas Ele te dá esse direito. Ele diz assim: pode me provar. Pode me provar. Trazei-me, depois pode me provar. Porque haverá uma recompensa. Ele diz: eu vou abrir as janelas do céu. Queridos, não é qualquer janelinha que vai ser aberta sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não é uma janela qualquer, é as janelas do céu. Derramarei sobre vós uma bênção sem medida. Sem medida aqui quer dizer que nem dá para medir. Porque não dá para medir. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui para o Japão com 17 anos. E eu não tenho uma faculdade, porque eu não tinha condições. Eu queria fazer faculdade de psicologia. Meu pai não tinha condições de me manter em nenhum lugar financeiras para isso. Eu não tenho um curso de inglês. Eu queria tanto ter feito inglês, porque o meu pai não tinha condições de pagar inglês para mim. Com 17 anos eu fui para o Japão. E eu fui lá sem conhecer a Jesus. E trabalhei, e Deus prosperou o trabalho das minhas mãos. Deus prosperava o trabalho das minhas mãos. E eu tive 2 empregos em 10 anos. E eu tive os 2 melhores empregos. Os empregos que mais ganhavam dinheiro foram os empregos que eu trabalhei. Aliás, eu tive 3. Porque o terceiro eu fazia os meus bicos de cabeleireira. Das 7 da noite até meia-noite eu trabalhava como cabeleireira. E eu recebi então 2 salários. E eu trabalhei, e para uma pessoa que saiu lá do bairro do Morumbi, que estudou em escola pública, que não tinha condição de fazer um curso, que não tinha condição para nada. E eu optei com 17 anos ir para o Japão, já que não tinha condição de eu estudar, eu não poderia fazer uma faculdade que eu queria fazer, meu pai não, então eu resolvi ir trabalhar no Japão. E eu fui trabalhar no Japão. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma meta. E eu sem conhecer Deus. Eu fiz uma meta, eu fiz uma cartolina, coloquei aquela cartolina e eu fui colocando lá: enquanto eu não tiver aluguéis que equivale de 10 a 15 salários mínimos, eu não vou embora daqui.
Então eu vou construir, eu vou ter isso, eu vou ter carro do ano, eu vou morar numa chácara, eu quero piscina na minha casa, eu quero isso. Deus, e eu vou trabalhar. Na minha ignorância eu já comecei a clamar ao Senhor, na minha falta de conhecimento. E eu fiz um projeto. E eu trabalhei. E quando chegou naquilo que eu queria, eu vim embora para o Brasil. E lá eu já havia conhecido Jesus, porque eu tinha sido evangelizada pela uma igreja do Evangelho Quadrangular. E eu voltei para o Brasil. E eu fui para um encontro com Deus. E numa ministração como essa, de dízimo e oferta, eu dobrei o meu joelho e eu chorava tanto, porque eu via pessoas que estavam na igreja há tanto tempo e viviam uma vida miserável, que eu mesma muitas vezes pegava do meu dinheiro e dava para essas pessoas. Tinha obreiros dentro da igreja que eu servia, que eu comprava cesta básica, porque eu sabia que eles estavam passando necessidade. E graças a Deus eu sempre obedeci a voz de Deus. Deus fala dá, eu falo Deus, não tem, faz um cheque, então eu faço o cheque. Graças a Deus eu sempre fui assim. Se Deus falou comigo, eu sou abençoadora mesmo. Aí eu estava lá nessa administração e Deus falou assim comigo. Eu falei assim, Deus, por que você me abençoou? Por que o Senhor prosperou o trabalho das minhas mãos? Porque eu não merecia que tudo tivesse dado certo para mim. Eu não conhecia o Senhor, eu não dizimava. Quando eu estava no Japão, eu não dizimava, eu não entendia de dízimo. Eu não tinha ouvido uma mensagem sobre dízimo. O que eu fazia por gratidão a Deus era pegar alguma quantia do meu dinheiro e falava para minha mãe, vai lá, compra a cesta básica, leva para a família que está precisando, compra camiseta para todos os velhinhos do asilo, faz uma festa para eles, leva chinelo, compra agasalho, mãe, pega um pouco do meu dinheiro e faz isso. Porque eu queria agradecer a Deus, porque Deus prosperava, mas eu não entendia de dízimo, não conhecia a palavra. E naquele dia que eu estava sendo ministrada e chorando, eu falei assim, Deus, por que o Senhor me abençoou? Eu não fui fiel. E Ele disse assim para mim, eu vou investir em você, porque amanhã você vai investir na minha obra. Eu vou investir em você, e amanhã você vai investir em pessoas. E aí eu pude entender que eu nunca fiz um negócio errado. Nunca deu errado. Nunca. No mínimo empatou. Sabe, Deus sempre foi fiel. Deus me ensinou isso há 15 anos atrás. Há 15 anos que eu sou dizimista. E eu vou dizer para você, essa bênção, essas janelas do céu, há 15 anos atrás foram abertas sobre a minha história. E derramou sobre mim uma bênção sem medida. Eu não posso contar. Não tem como eu contar. Hoje, é ruim você... O meu marido não gosta muito que eu fico falando essas coisas, não, mas eu vou falar para a glória de Deus. Hoje, eu digo sempre para ele, eu falo, amor, a bênção que estava sobre a vida de José, que aonde ele colocava as suas mãos, o Senhor colocava as deles e abençoava, ela é sobre a minha. Glória a Deus. Porque o Senhor, aonde eu coloco a minha mão, o Senhor abençoa. Não porque eu sou boa, não porque eu sou inteligente, até porque nessa palavra você vai entender que toda inteligência, toda habilidade, eu sou autodidata na minha área, eu sou autodidata, não fiz curso, ninguém me ensinou. O que eu sei foi Deus que me ensinou e Ele me capacitou. E você vai entender nessa palavra que Deus faz isso. Ele te capacita com toda a habilidade. Deus faz isso por mim e por você. E aí essas janelas foram abertas sobre a minha vida, sem medida. Queridos, hoje eu tenho 21 imóveis. 21 imóveis. Eu recebo 21 aluguéis. Fora os terrenos. Glória a Deus. Sabe, graças a Deus, 3 anos a gente troca o nosso carro, a gente tem condições para fazer uma viagem, a gente pode dar o melhor para os nossos filhos.
achando. Não que isso seja ruim, não é isso. Não, porque nós temos que sim, nós vamos entender a palavra que nós temos que planejar. Eu vou ensinar isso para você. Porque o Senhor me ensinou. O que de graça eu recebi do Senhor, eu vou passar hoje para você, amém? Eu vou passar, você vai sair daqui abençoado. Só se você não quiser. Mas de graça eu recebi, de graça eu vou ministrar sobre a sua vida. Só que, queridos, eu e você, a gente tem que começar a abrir o nosso coração. E eu abri o meu coração há 15 anos atrás. E essa bênção sem medida, ela veio sobre a minha vida. Porque eu não podia fazer um inglês. O que é um inglês aí? É R$100 por mês. Eu não tinha R$100 por mês. Não podia fazer. E hoje eu posso fazer o que eu quiser. Eu já não faço mais, porque agora eu quero investir e trabalhar para a obra de Deus. Isso não é mais o meu foco. Mas se eu quisesse, eu podia fazer a faculdade que eu quisesse fazer. Eu tinha condições para isso. Essa bênção sem medida, ela veio sobre a minha vida. Não é porque eu sou bonitinha e nem queridinha. É porque eu aprendi um segredo. Eu aprendi um segredo. O segredo da gratidão. Eu aprendi a ser grata a Deus. Na minha ignorância, eu já era grata a Deus por aquilo que Ele fazia por mim. Eu aprendi a ser fiel. Eu aprendi a não me apegar nessas coisas. Eu aprendi que o dinheiro está para nos servir, não eu servir a Ele. Aleluia. E aí no versículo 11, depois do Senhor nos dar uma ordem e também proporcionar uma recompensa que nós podemos provar a Ele, que Ele vai derramar essa bênção, diz assim: por vossa causa eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, quem é o devorador? Aqui ele diz assim, que por vossa causa, por causa da sua atitude, por causa da sua fidelidade, por causa da motivação que está no seu coração. Porque Deus olha a motivação do coração, não é a quantia que você oferta ou dizima. Ele olha a tua fidelidade, não a quantia que você oferta ou dizima ao Senhor. E ele diz assim, por vossa causa, por minha causa, por sua causa, ele vai repreender o devorador. Mas quem é o devorador? Joel, capítulo 1. Quem é o devorador? Joel, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, diz assim. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso nos vossos dias e nos dias dos vossos pais. Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes e a outra geração. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Quem é o devorador? O devorador é uma das 4 castas de demônios que atua comendo parte da nossa finança, do nosso dinheiro. Quem é o devorador? É uma casta de demônios. Como ele entra na nossa vida? Através da legalidade. O que ele faz? Ele nos leva à miséria. Como que ele age? Primeiro, o cortador. Repita comigo, cortador. Cortador. Corte diário. Repita comigo, corte diário. Corte diário. Como age o cortador? É corte diário. Como que é o corte diário? Cigarro, corte diário. Todo dia, um macinho. Né? Como age o cortador? A cerveja no bar após o trabalho. Passa lá no bar. Todo dia, 2 garrafinhas, 3 garrafinhas. Corte diário. O alface na promoção. Você compra 3, come 2, porque o olho é grande, está na promoção, está barato. E aí compra 3, aí come 1, 2 estraga. Todo dia. Corte um pouquinho. As mulheres
gotinha, 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 luz acesa, luz acesa, luz acesa, todo dia, um pouquinho, corte diário. Prato que quebra, corte diário. Copo que quebra, corte diário, todo dia. O devorador, ele está lá. Aliás, o cortador, ele está lá. Todo dia, cortando um pedacinho da sua finança. Remédios diários, todo dia tem que tomar um remédio. Todo mês tem que comprar a cartela de novo. Todo dia, um pouquinho. Como que o cortador age? Ele age, corte diário. É assim que ele age na minha vida e na sua vida. Tá, o que não conseguiu comer, o que não comeu o cortador, então ele chama migrador. A segunda caça de demônio, migrador, já fala que ele migra. Migra de 2 em 2, 3 em 3 meses. Como que o migrador age? 2 em 2, 3 em 3 meses. Como que o migrador age? 3 em 3 meses. Grava isso. Por quê? De 2 em 2, 3 meses, o que acontece? O micro-ondas queima. Mas de novo, saiu da garantia, agora eu vou ter que pagar o conserto. Né? A TV queima. Dá um raio. A geladeira queima. O DVD queima. A máquina de lavar. Leva uma multa no trânsito. Você, que a cada 2, 3 meses leva uma multa no trânsito, cuidado, que esse demônio está agindo na tua vida. Ele está comendo uma porção. O nome dele é migrador. Está migrando. Você está dando lugar e ele está trabalhando. O ferro de passar quebra. O carro que quebra. De 3 em 3 meses está na oficina. E arruma isso, e arruma aquilo. O pneu que fura. De 3 em 3 meses tem uma despesa. Exame, consulta, médico. De 3 em 3 meses vem uma dor. Não sei de onde uma doença que você também não sabe de onde. Que você tem que tomar um remédio e você tem que gastar aquilo que não podia gastar. De 3 em 3 meses vem lá e te dá uma afrouxada nas pernas. E você, meu Deus, e agora? Não estava contando com essa despesa, né? Compras desnecessárias. O toque. Vai lá, mulher, o homem, vai lá, compra, está na promoção, 3, 4, 5 pares de sapato. Agora eu já ouvi, faz lá em 500 vezes. Então vou comprar mais. Vou comprar mais isso, mais aquilo. Está barato, R$ 6,90 por mês, esse aqui, R$ 7,90 por mês, esse, R$ 11,90 por mês, esse aqui. Então vou comprar porque está barato. É o devorador que está por trás. Compra, compra, compra. Nem para pensar se vai ter dinheiro para pagar. Compra, compra, compra. Então, é a ação do migrador. O que não comeu o migrador, vem o devorador. Aí já está lá, o cortador, né? Está ali só assolando. Todo dia um pouquinho, todo dia uma porção. O migrador já vem de 3 em 3, tira mais uma porçãozinha. Aí o que eles não conseguem comer, vem uma caça de demônio mais poderosa, que é a devorador. Que é uma porção anual. Repita comigo, é uma porção. É uma porção Anual. anual. Pois é aquilo que quebra tuas pernas uma vez por ano. O que é que quebra tuas pernas uma vez por ano? O desemprego, uma cirurgia. Nem sempre ele age da mesma maneira. Em 2012 foi o desemprego, em 2013 foi uma cirurgia, em 2014 foi o carro que bateu. Tá? É aquilo que te endivida o resto do ano. Através de cirurgia, bate o carro, agiota, neguinho crente que vai para a mão de agiota. Tá? Empresa. Você tem uma empresa, leva um calote, roubam o teu carro, a tua moto. O bonito não tem carteira de motorista, não está com os documentos em dia. E aí isso aconteceu comigo lá no salão. Uma moça que trabalha para mim. Uma moça quietinha lá no cantinho dela, trabalhadeira, menina. Sim, que você olhava para ela, mãe de família, 3 filhos, você falava assim, nossa, tá tudo certo na vida dela. Falta o serviço, o que aconteceu? Prenderam a moto. Mas prendeu por quê? Porque eu não tenho carteira. Pelo amor de Deus, você não tem carteira? Não tem carteira. E para acabar, os documentos estão tudo atrasados. Falei, e agora, filha? Agora eu vou ter que largar a moto para lá e vai sujar o nome. Mas por quê? Porque eu não tenho condição de tirar. O tudo que eu vou pagar não vai
você. Quanto você pode pagar por mês? Está aqui o dinheiro, vai lá, tira a tua carteira e você parcela no tanto que você pode pagar. Sabe por quê, queridos? Porque não pode, crente não pode andar sem carteira. Não pode andar. E aí o que aconteceu? O devorador vem e eu vou falar para vocês, ele está te filmando, ele está te filmando, ele está esperando só ele você dar um vacilo. Só. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu a moto, sujou o nome da, não sei de quem lá que está no nome, a moto estava pagando o nome da mãe, do irmão, não sei o que lá. E aí ainda a bichinha teimosa. Ela foi lá, arrumou mais um nome de não sei quem, tirou outra moto zero no nome de outra pessoa, que emprestaram para ela. E ela está de novo andando sem carteira. Está tirando carteira, mas andando sem carteira. Eu falei para ela assim, olha, vou falar uma coisa para você. O diabo está te filmando. Você vigia, porque você pode de novo perder. Isso é uma legalidade que você dá. E o devorador, ele não perde, não. Ele quer trazer uma tragédia. Porque aí nós já temos as 3 caças de demônio agindo na nossa vida. Aí vem a 4ª casta, que é a do destruidor. Queridos, Satanás veio para matar, roubar e destruir, amém? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a sua paz. Ele veio para matar a tua esperança. E ele veio para destruir a tua vida. E eu vou falar para você, essa 4ª casta de demônio não quer o teu dinheiro. Sabe por quê? Porque até Satanás sabe que dinheiro não leva para lá. Ele sabe que dinheiro não leva para lá. E ele não quer o teu dinheiro. E nem o meu. Ele quer a nossa vida. Sabe por quê? Porque essa casta a 4ª casta de demônio, ele vem para destruir, para te deixar sem força de lutar. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Quem é que vai conseguir viver e viver bem endividado? Quem é que vai conseguir viver bem e doente, tido como um nó cego na praça, caloteiro, sabe, sem nada, financeiramente falando, sem nenhum nome, porque pobre tem que zelar pelo nome, porque pelo menos ele tem um nome. Agora, não tem crédito, não tem dinheiro, mas ele tem um nome, e o nome vai dar crédito para ele. Então, essa quarta casta de demônio, ela vem para te pôr numa depressão, para te pôr numa desistência de vida, porque aí você desiste de viver. Como é que você vai viver desse jeito, infeliz? Devendo, tido como caloteiro? Não tem como você viver bem. E aí ele conseguiu o que ele queria. Te levar à morte todo dia, de pouquinho em pouquinho. Até porque se Satanás pudesse escolher do jeito que ele ia matar a gente, ele ia matar com dor mesmo, assim, todo dia um pouquinho. Não ia tirar de uma vez a sua vida e a minha vida. Queridos, ele quer a nossa vida. Ele quer ganhar a nossa vida pela depressão. Ele quer ganhar a nossa vida pela tristeza e pelo desânimo. E esses demônios, eles não respeitam cargos nem posição. Não é, pastor Josualdo? Filho, não se iluda. Ele não respeita a mim, que sou pastor, ele não respeita eles que são pastores, nem missionários, nem nada. Eles não respeitam títulos. Eles respeitam os fiéis. É só os fiéis que eles respeitam. Por isso que não adianta eu achar, bom, então, né, eu sou esposa do pastor presidente, eu sou pastora na igreja e eu já entrego a minha vida, meu esposo, por enquanto, não está recebendo salário da igreja, por opção nossa para ajudar na construção da igreja, então eu não preciso dizimar, né? Eu já estou dando, meu esposo está dando trabalho, né? Então eu não preciso dizimar. Não tem isso. Não tem obreiro que oferece no trabalho e por isso ele está negociando o dízimo. Bom, eu ofereço a minha vida, o pastor Josualdo está pastoreando a igreja, então
Não pode. Se ele não for um dizimista fiel, essa casta de demônio não respeita títulos. Não adianta oração. Não adianta oração no monte. Não adianta nada disso. Nada disso vai mudar a situação. Você está sendo afligido na sua casa por essa casta de demônio, me perdoe, não adianta você vir aqui e receber a oração. Não vai aliviar. Não vai resolver. Vai resolver através da sua fidelidade. Amém? Amém. Queridos, só a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, com um coração voluntário e cheio de gratidão, é que repreende. Tá, o que é dízimo? Agora tá bom, pastor, eu já entendi. Eu já entendi o que o dízimo me protege. Eu já entendi se eu não faço, quais são as consequências, e se eu faço, o que Deus faz por mim. Tá bom, mas o que é dízimo? Dízimo é 10ª parte. Dízimo não é um carnezinho de R$10, de R$15. Dízimo é 10ª parte. É um bolo cortado em 10 pedaços. Um pedaço do bolo é de Deus. Isso é dízimo. 10ª parte. Mas eu devolvo o dízimo do salário bruto ou do salário líquido? Daquilo que você recebeu na sua folha de pagamento. Eu devolvo o dízimo descontando o vale que eu fiz dia 15, quando eu recebo no começo do mês, mas aí descontou o vale, aí eu ganho 1.000, mas o vale foi de 500, eu recebi 500, eu dizimo de 500, mas do 1.000. Dízimo é a 10ª parte de tudo que te vier à mão. Veio uma herança na minha mão, eu não estava esperando, eu recebi uma herança, 10% da herança. A minha causa na justiça, saiu minha causa na justiça e eu recebi o dinheiro, 10%. Ah, mas eu, assim como eu sou uma empresa e sou empregada. Porque eu tenho a empresa Shekinah e sou empregada no Shekinah também. Dizimo da empresa e dizimo de mim como empregada. Eu faço as contas, como eu pago as minhas funcionárias na comissão, eu me pago também. Não retiro, mas faço. Recebi lá R$5.000 de salário, R$500 é o meu dízimo como funcionário. Aí tem a empresa. A empresa, tudo que eu gastei para manter a empresa, aluguel, água, luz, produtos, tal, tudo, o salário das meninas que foram pagos, inclusive o meu, tudo que entrou, soma. Quanto que entrou? R$50.000. Quanto que eu gastei? R$40.000. Qual é o dízimo? De R$10.000. R$1.000. R$1.000 mais os 500, R$1.500. Mas eu tenho aluguel. Tenho uma casa alugada. Quanto que entra de aluguel? R$15.000. Então qual que é o dízimo? R$1.500 dos aluguéis. 10% de tudo que me vem à mão. E às vezes a gente finge de bobo. Querido, até mesmo uma oferta que você recebe, foi Deus quem proporcionou. De tudo que vier à minha mão, eu darei dízimo. Então, dízimo é o quê? 10%. Do quê? De tudo que me vem à mão. Amém? Amém. Ah, mas aluguel não é salário. Como que não é? É um salário. Deus me deu condição para que eu e você tivesse. Me veio à mão. Aposentadoria é salário. Seguro-desemprego é salário. Te veio à mão. De tudo que te vier à mão. Não se faça de besta na presença do Senhor. Ah, Senhor, não é salário, então não preciso ensinar. De tudo que vier à mão. E o que é oferta? Oferta é moedinhas. Não. Oferta não é moedinhas. Quero que você abra comigo em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21.
versículo 24. Não, capítulo 24, do 21 ao 24. O que é oferta? Oferta não é esmola. Moedinha a gente dá para quem está pedindo esmola. Na rua, você vai lá, pega as suas moedinhas. Sabe, por que a gente dá moedinha para quem está pedindo esmola? Moedinha não custa nada. Faz falta algumas moedinhas para alguém? Não faz. Por que a gente dá moedinha para quem está pedindo esmola? Porque não faz falta. R$2 de moedinha não vai fazer falta. Oferta não é esmola. O que é oferta então, pastora? Nós vamos entender agora aqui o que é oferta. 2 Samuel, capítulo 24, do 21 ao 24, diz assim. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, e para que cesse a praga sobre o povo. Repita comigo assim: a praga estava sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 siclos de prata. 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. O que é oferta? Oferta não é esmola. Davi chegou e queria comprar aquilo que ele precisava para fazer o sacrifício ao Senhor. E aí ele disse assim: não, se for para você oferecer sacrifício, pode pegar, tá aí os bois, pega as madeiras, pega tudo que você quiser e pode oferecer o sacrifício ao teu Deus. Aí Davi disse assim: não, eu vou comprar, me coloca o preço, porque eu quero pagar. Porque não ofereceria eu ao Senhor alguma coisa que não me custasse nada. Não daria eu a Deus umas moedinhas que não me faz falta para nada. Queridos, oferta não é esmola. Não daria eu e nem você a Deus alguma coisa que não nos custasse nada. Eu não estou dizendo para você não dar as moedas, porque talvez você seja como aquela viúva que o que você tem é as moedas, e aí isso para você custa muito. Só que eu vou dizer uma coisa para você hoje, para mim. Se você perguntasse assim para mim: Paula, o que é mais fácil? Você dar uma oferta de R$500 no culto à noite, ou você tirar 2 dias do seu dia de trabalho para você orar, para você jejuar, para você buscar a Deus, para Deus te dar inspiração numa palavra, para você ir pregar na igreja? Sabe o que me custa mais? Os 2 dias de trabalho. Me renderia financeiramente muito mais. E é muito mais fácil você, para eu hoje tirar 100, 200, R$500 e ofertar, do que ofertar o meu tempo, a minha dedicação, as minhas horas de sono. Ontem eu fiquei até 3:30 da manhã, orando, meditando, preparando essa palavra. Para mim, me custa muito mais caro. Só que eu vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada? Me custou sim. Me custou um sacrifício. E eu espero que Deus tenha recebido o meu sacrifício. Então, queridos, aqui Davi, ele é bem claro. Ele diz assim: ofereceria eu a Deus alguma coisa que não me custe nada?
Você não pode dar esse tipo de oferta ao Senhor. Porque Ele espera de mim e de você oferta de sacrifício, de adoração, de louvor, ofertas com o coração cheio de gratidão. É isso que Deus espera de mim e de você. Amém? Então, bem entendido, oferta, ela também pode ser feita por um propósito. A praga estava sobre Israel. E ele disse assim, olha, eu vou lá e eu vou preparar a oferta, não darei ao Senhor nada, algo que não me custe nada. E ali no versículo 25 ele diz assim, que a praga cessou, a praga parou. A praga estava corroendo o povo de Israel. Então a oferta, ela pode ser sim com um propósito. Eu sei de pessoas que quando o pastor Rodrigo fala assim, que deu uma oferta de R$100 e depois eu fiquei grávida do Paulo Rodrigo, algumas pessoas entendem assim, poxa, ele comprou então? Não foi isso. Só que naquele dia, meu marido não tem o hábito de andar com dinheiro. Naquele dia, ele tinha ganhado R$100 de presente da minha mãe para que ajudasse ele a comprar um terno. E era o dinheiro que ele tinha. E ele não gasta. Ele não é um homem que gasta. Era o que ele tinha. E aí, quando foi ministrada a oferta, ele falou, Senhor, o que eu tenho é os R$100 que eu ganhei de presente da minha sogra. E eu, Senhor, eu vou dar essa oferta. E se ela pode ter um propósito, o meu propósito, Senhor, é que o Senhor olhe para a minha vida e me dê um filho. Porque o que eu quero é um filho. O que eu preciso é um filho. E aí os R$100 que ele tinha ganhado da minha mãe, ele deu como oferta. Depois eu fiquei grata. Então a oferta não é uma compra, mas você pode fazer uma oferta com um propósito. Davi, ele ofereceu aqui sacrifícios ao Senhor e fez ofertas pacíficas ao Senhor, porque ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Que Deus tivesse misericórdia de Israel e cessasse a praga. Amém? Amém. Podemos fazer ofertas com propósito? Sim. Isso é compra? Não. Isso não é compra. Davi não comprou o favor de Deus para que a praga cessasse. Mas ele ofertou e Deus se agradou. E aquilo que ele desejava no seu coração, o Senhor concedeu. Meu esposo ofertou e Deus se agradou. E o desejo do coração do meu esposo, o Senhor concedeu. É assim que Deus faz, amém, queridos? Oferta tem preço? Não tem preço. Quando você não ouvir alguém falar de oferta com propósito, não pense você, porque eu por muito tempo pensei que estavam colocando preço na oferta. Por muito tempo meu coração teve enganado, até que eu fui estudar a palavra de Deus. Então, entenda isso. Tá? Então eu posso fazer uma oferta? Posso. E como ela deve ser feita? Pergunta para mim, como ela deve ser feita? Como ela deve ser feita? Ela deve ser feita com um coração voluntário e cheio de alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo do 4 ao 7. E você vai anotando aí, Gênesis capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Deus... Queridos, a oferta, ela tem que ser voluntária. Olha só. Do 4 ao 7 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não agradou o Senhor. Irou-se sobremaneira. Caim decaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: Por que andas irados? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, como deve ser a oferta? Ela deve ser de coração voluntário. Queridos, quando diz assim, e agradou-se
bom. Então Deus olhou para Caim, olhou para a motivação do coração de Caim e olhou para a atitude de Caim. Não basta eu pegar o dinheiro ou a minha vida e oferecer para o Senhor de qualquer maneira. Não é isso que Deus quer. Deus quer o meu e o teu proceder bem. Repita comigo. Deus quer o meu proceder correto. É isso que Deus quer. Para aceitar a minha e a sua oferta tem uma condição. O Senhor olha e diz assim: olhe para Paula e para a sua oferta e me agrado, ou olho para Paula e para a sua oferta e não me agrada. Se ela está procedendo bem, então eu aceito a sua oferta. E se você não está procedendo bem? Queridos, Deus não quer que você entupa Ele com o teu dinheiro. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera de mim e de você que eu andarei contigo. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eu andarei contigo, filho. Mas se você estiver de acordo comigo, se você estiver fechado comigo, se você entender isso, se você entender que você tem que ser honesto e não oportunista, se você entender, filho, que você não tem que levar vantagem em tudo, se você entender que você tem que ser verdadeiro e não mentiroso, se você entender, filho, que você tem que ser honesto e não enrolão, e não caloteiro, se procederes bem, não serás aceito. Se você entender, filho, que a tua palavra tem que ser sim, sim, não, e o que passar disso é procedência maligna. Eu quero andar contigo, mas você tem que entender essas coisas. Senão não tem como a gente andar junto. O Senhor fala isso para mim e para você. Senão, não tem como. Queridos, a oferta, você oferta junto o seu caráter. A oferta, você oferta junto a maneira que você pensa. Junto com a oferta, o Senhor olha, agradou-se de Caim e de sua oferta. Ele tem que se agradar de mim e de você. Amém? Deus quer que eu e você sejamos pessoas organizadas,
forno, aluguel, água, luz, tudo que você paga, está aqui. Vencimento, a data do vencimento, que é o dia que você tem que efetuar o pagamento. Entrada e saída. Aí nesse histórico, aqui eu falei das saídas, né? Aluguel, isso aqui. Entrada, salário. E aqui na entrada é que você vai colocar o seu salário. E na saída é onde você vai colocar as coisas que você pagou. Amém? Como que você vai fazer? Você vai somar e vai ver. Você não pode gastar mais do que você recebeu. E eu vou te dar uma dica. Coloca nesse planejamento uma quantia para você fazer uma poupança. Porque você pode ficar doente, você pode ter que fazer uma cirurgia, você pode ter que tomar um remédio e o devorador não vai pegar você desprevenido. Amém? Sabe por quê, queridos? De tudo que eu falei aqui, nem tudo é demônio e devorador. Tem coisas que acontecem normais. Eu falei daquilo que é anormal. Tá? Porque doente todo mundo fica, remédio todo mundo toma. Só que se você começar a perceber que aquilo que eu falei realmente sempre acontece daquela maneira, então você pode estar sofrendo uma ação de demônios na sua vida. Tá, o livro Deus quer que eu e você sejamos organizados. Deus investe em você para você fazer a coisa certa depois. Abra comigo rapidinho Êxodo. Fica de pé comigo. Leia de pé para tirar o sono. Êxodo 35, o 4 e 5 diz assim: Disse mais a Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que veio do Senhor, que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. O povo não pedia pouca coisa não, era ouro, prata e bronze. Passa de mim.